Entra no ar o programa Academia Viva. Redação, apresentação, José Luiz Carvalho. Coordenação, Cláudio Ciarlim. Nós estamos aqui com o professor Antônio Galas Pimentel, que é o nosso primeiro entrevistado desta sequência. Professor Galas, seja bem-vindo ao programa Academia Viva. Obrigado. Estou aqui à vossa disposição. Obrigado. Estou aqui à vossa disposição para responder as perguntas que me forem feitas. Professor Galas, como é mais conhecido, nascido em Tutóia, no vizinho estado do Maranhão. Como foi, de onde surgiu essa ideia de vir morar em Parnaíba e permanecer por aqui tantas décadas? Isso é uma história longa. A cidade de Tutóia está retratada aqui no livro do meu confrade Elivaldo Ramos, da Academia de Ciências, Artes e Letras de Tutóia. A revisão foi feita modestamente por mim. 300 anos, Tutóia sempre teve uma intimidade com Parnaíba. Parnaíba era o centro exportador do Piauí e Tutóia era quem recebia os produtos através do porto de Tutóia, a navegabilidade naquela época do rio Parnaíba. Então, esta intimidade entre as duas cidades trouxeram muitos maranhenses, muitos tutoienses a residirem em Parnaíba, inclusive nomes históricos como Franklin Veras. E minha mãe já tinha parentes que residiam aqui, né? Era o nosso ponto de passagem, porque eu nunca estudei aqui em Parnaíba, a não ser a universidade que eu me formei aqui. Era o meu ponto de passagem para Teresina, onde eu iniciei o estudo, na época, estudo ginasial, e depois eu me transferi para São Luís. E aí vem as histórias, muito tempo depois, eu vim morar aqui em Parnaíba. Cheguei no dia 31 de outubro do ano de 1971, 5 décadas atrás. Eu estou com 55 anos que eu resido aqui em Parnaíba. Então, neste dia, eu participei de uma festa, dia 31 de outubro, uma festa promovida pela professora Aldenora Mendes Moreira, a festa do Halloween. E foi no Igara Clube, e neste dia eu tive a oportunidade de conhecer um empresário conhecido na cidade como Zequinha da Coca-Cola e o médico Carlos Araquém Correia Rodrigues, que também foi membro deste sodalício. Então, a partir dali, eu criei uma intimidade muito maior com a cidade de Parnaíba e verifiquei que na época só tinham 6 professores de língua inglesa. Professor, então exatamente aí onde eu vou entrar. O seu lado profissional, professor, radialista, jornalista, escritor, enfim, como tudo isso começou, é o que você vai dizer agora. Como tudo começou? Bom, tudo começou desde criança. E meu pai era assinante das revistas Manchete, minha mãe recebia a revista Capricho e Sétimo Céu, e o meu pai, já com 70 anos de idade, e eu com 6, 7 anos, ele sentava numa poltrona de vime, aquela chamada cadeira de balanço, e pedia que eu fosse ler os artigos que viam na revista Manchete, no Cruzeiro, e ali foi me motivando a leitura e criei o gosto pela literatura. Surgiu na minha infância na casa de meus pais.
Aí, Professor, em Parnaíba, o senhor conheceu algumas pessoas que lhe deram um pontapé inicial para a sua carreira profissional. Podemos abordar esse tema? sim, devo agradecer muito ao nosso saudoso jornalista Rubem Freitas, que encontrei-me com ele exatamente neste dia 31 de outubro, em Tutóia, em frente à Igreja Matriz, depois de uma festa que houve no Social Tutóia Clube, da inauguração da agência, da nova agência da Capitania dos Portos do Piauí. Então, Rubem tinha uma amizade muito grande com meus pais, e quando me disseram, olha, esse aqui é o Galo, eu disse, rapaz, eu te vi menino, e me convidou para vir para Parnaíba. Eu, apaixonado por uma moça que tinha aqui, não perdi a oportunidade de vir. E foi aí que eu verifiquei. Eu já dava aula em São Luís, eu já trabalhava em rádio lá em São Luís, em jornal, entendeu? E aí eu digo, aqui vai ser o meu local que eu vou me estabilizar. E aconteceu. Estou aqui há 55 anos, tenho um grande respeito pela cidade, e as pessoas também têm um grande respeito por mim, e eu devo agradecer Rubem Freitas e outras pessoas, como o jornalista Batista Leão, que foi quem me deu a oportunidade de ir para a Rádio Educadora e escrever a crônica da cidade, que fez a maior audiência na cidade, também na época só era a Rádio Educadora. Mas eu recebi elogios, inclusive tive o prazer de ter um relacionamento pessoal com o bispo diocesano da época, Dom Paulo Hipólito de Souza Libório, que por coincidência é o meu patrono na cadeira 35 aqui da Academia Parnaibana de Letras. Professor, e o seu lado profissional como professor e depois também como bancário? Sim. Você sabe que professor nunca teve um salário digno com o trabalho. Ainda hoje é assim, apesar de que muita coisa melhorou. Então teve uma época que o governador atrasava, e aí a gente tinha aquela dificuldade para pagar as contas e tudo e tal. E foi então que surgiu o concurso para o Banco do Brasil. E eu disse, eu vou me afastar um pouco aqui do magistério e vou ingressar no Banco do Brasil. E assim eu fiz. Estudávamos dia e noite para poder passar no concurso. E da turma que foi para a cidade de Barreirinhas, onde eu prestei o concurso, o único que passou, da turma que foi eu. Apenas 3 pessoas passaram nesse concurso. O Milton, aliás, Rosa Maria Carlos do Nascimento passou em primeiro lugar, Milton Teixeira Uchoa passou em segundo, Antônio Galas Pimentel passou em terceiro e Francisco Vilas Boas Correia em quarto lugar. Então, mesmo eu exercendo a função de bancário, eu não queria me afastar do magistério. Em toda a cidade que eu ia, durante a noite, eu ia exercer a função de professor de inglês, porque havia uma carência muito grande. Hoje não, hoje já tem muitos professores formados. Então havia uma carência muito grande nessa época, né? E durante a noite, ninguém trabalhava à noite no banco, eu ia exercer a função de professor. Professor Galas, vamos falar agora de literatura. Mas só um minutinho. Poeta, escritor, antes da literatura, etc. Eu me aposentei do banco e fiquei pensando, ora, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Já que eu não estou fazendo nada, eu vou voltar ao magistério. E aí foi a época que fiz vestibular para a Universidade Estadual do Piauí, para o curso de Letras em Inglês, me formei, fiz pós-graduação, inclusive nos Estados Unidos, na Universidade St. John University, que é na cidade de Nova York, né? Fiz o Brasil-Canadá, voltei ao magistério, agora já estou me aposentando novamente. Professor, já vamos falar de literatura.
professor Galas, como eu falei no início da entrevista, jornalista profissional, radialista profissional, poeta, contista e também um pouco de historiador, porque ele tem se dedicado a vários gêneros literários. É crítico literário, enfim, é um homem de muitas artes, de muitos gêneros literários que ele domina. Então, professor, como começou essa sua caminhada pela literatura, com todos esses gêneros que você domina muito bem, professor? Muito bem. Como eu falei, desde a minha infância, lendo jornais para o meu pai. E aquilo foi me motivando. Eu já em São Luís participava do jornal. Nós tínhamos o Folha de Tutóia, criado pelo ex-prefeito Merval Melo, jornalista. Então, quando eu cheguei aqui em Parnaíba, fui bem acolhido pelo Batista Leão, na Rádio Educadora, e por todos. Passei a ser redator do jornal Folha do Litoral, e aí comecei a me motivar, mas eu gosto mesmo de causos humorísticos. Então, eu escrevi o meu primeiro livro, um número reduzido, que foi quando eu fui tentar pela primeira vez, eu tentei 3 vezes, só passei na terceira vez aqui, só fui aprovado na terceira vez para a Academia Parnaibana de Letras. 3 eleições, na terceira eu fui eleito. Então eu escrevi o Meu Sobrinho Prodamor e outros causos. O Prodamor era baseado no nome de uma pessoa que residia aqui em Parnaíba, que era o Prodamor de Marixá e Marimé, produto do amor de Mariano Chaves e Maria Amélia, tio do Emanuel Souza, professor de Educação Física. Manuel Chagas. E aí, eu achei aquele nome interessante, e eu vou criar esse sobrinho. Mas muita gente diz que as histórias do sobrinho era eu mesmo. Eu não sei se era ou se não, mas eu criei o Meu Sobrinho Prodamor. Depois, eu escrevi o Fragmentos. Fragmentos que tem poemas, é variado. Poemas, contos, como este aqui também, o Reminiscências, que foi feito pela Lei Aldir Blanc, com auxílio da Lei Aldir Blanc, apesar de que a gente paga também bem caro, né? Foi feito aqui pela SEAR. E então agora eu estou produzindo mais 3 livros. Deverá sair antes de outubro. Minha avó contava que... Aí tem a história que a minha avó contava. Causo humorístico. Personalidades tutoienses. É um livro biográfico daquelas pessoas que, mesmo não sendo nascidas em Tutóia, prestaram grandes serviços ao desenvolvimento da cidade, como aqui em Parnaíba também teve pessoas que não foram nascidas aqui e que prestaram no jornalismo. Fonseca Mendes, Batista Leão, Alarico da Cunha, diversos, né? Caio Passos. Caio Passos escreveu um livro e eu tive o prazer de participar. Cada rua uma história. Cada rua sua história. É muito importante e hoje eu acho que é necessário se dar prosseguimento. Inclusive tem tutoienses com nomes de rua aqui. Franklin Veras. Franklin Veras nasceu em Tutóia. Né? O Humberto de Campos não nasceu em Tutóia por acaso, porque o pai dele se mudou para Miritiba antes do nascimento dele. Mas tem familiares dele sepultados lá em Tutóia. Então é assim. Essa relação Tutóia-Parnaíba sempre foi muito íntima. E aqui eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. Por isso é que eu sempre digo nas minhas obras, sou filho do Maranhão, vivo em terra piauiense. Vou repetir,